Então, dando sequência hoje, eu vou denominar aqui mini entrevistas, convidamos hoje o professor Dr. Antônio Adilto Oliveira Carneiro, da USP de Ribeirão Preto, para falar um pouco sobre a engenharia biomédica, a importância onde ela já existe sem ter esse nome e o que pode ser feito nessa área do conhecimento. E inicialmente eu gostaria de dar um breve resumo sobre a formação do professor Adilton, que é como ele é conhecido. Tem 1, 2, 3, 4 nomes, mas é mais conhecido pelo nome de Adilton. Então, muito obrigado pela sua vinda, ter, vamos dizer, deixado certas atividades para participar desse programa, que tem sido também um programa bastante importante. Então, vou dar um breve resumo, fazer um breve resumo da sua formação, que é a seguinte: graduou-se em Física pela Universidade Federal da Bahia em 95, fez mestrado e doutorado em Física Aplicada à Medicina e Biologia pela Universidade de São Paulo de 97 a 2001. Fez pós-doutoramento junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2002. Foi pesquisador visitante junto à University of Wisconsin nos Estados Unidos e junto à Mayo Clinic Foundation em Rochester. E atualmente foi diretor técnico de 2010 a 2003 e diretor-presidente de 2013 a 2020 da Fundação Polo Avançado de Saúde de Ribeirão Preto. FIPASA, como é conhecido esse órgão. E em seguida, vamos dizer, ajudou a formação e foi gestor da Supera, Parque de Inovação, Tecnologia de Ribeirão Preto. Bom, o currículo dele é muito extenso, eu vou parar por aqui porque a ideia era mostrar que ele já tem grande, além de afinidade, trabalho nessa área que é uma área composta de várias outras áreas do conhecimento. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: do seu ponto de vista, qual vamos dizer, a importância de nós termos formalmente na Universidade de São Paulo um curso de engenharia biomédica? Eu ainda faço um adendo, uma vez que já vem sendo feita há muitos anos nos campos da USP, tanto de São Carlos como Ribeirão Preto e outros. É um prazer enorme estar aqui, não só como pesquisador, colaborador, próximo aqui, sou de Ribeirão Preto, mas representando aqui a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, da qual sou o atual presidente. Bom, como o senhor perguntou, a importância, eu diria que a gente começa até tarde, se começássemos já agora um curso de engenharia na USP. A engenharia biomédica, ela tem uma importância, a gente costuma comentar na atual gestão, com a Slogan, que ela representa o que chamamos de um hub, uma conexão entre a inovação da academia e a indústria. É um profissional que atua na área da tecnologia em saúde, de maneira geral, e tem várias vertentes, mas já com uma linguagem para acelerar esse conhecimento desenvolvido na academia em contato com a indústria. Então, a importância, como é o polo hoje em Ribeirão Preto, né, um polo de desenvolvimento em várias linhas, por exemplo, a parte de fotônica, que aqui liderado pelo professor Banhato, com uma excelência, a parte de materiais, Ribeirão, toda a parte de biotecnologia, né, em Ribeirão Preto. Nós temos também lá, o qual coordeno, um centro de inovação em instrumentação médica, um centro de engenharia biomédica também em Ribeirão, que está dentro mais da pós-graduação, como tem a bioengenharia aqui. Nós já temos um centro de engenharia biomédica, inclusive reconhecido pela sociedade, né? Agora, ela é muito maior do que se imagina. E a USP, eu acho que já está tarde demais
para acelerar, para dar mais visibilidade à importância da engenharia biomédica para a sociedade como um todo, dado essa demanda de ampliação do parque tecnológico industrial no Brasil. Muito bem. Quer dizer, efetivamente, a USP já faz engenharia biomédica, não com esse nome necessariamente. Por exemplo, aqui no campus de São Carlos, são vários departamentos, ou professores provenientes de vários departamentos já trabalham nessa área. Agora, eu gostaria de continuar perguntando a seguinte coisa. É importante ou não, uma vez que a implantação de um curso desse, e uma vez que nós já temos, quase que é um caminho inverso, já temos professores, pesquisadores nessa área. Excelente. Olha, às vezes todos nós pensamos que parece um caminho inverso, como o senhor colocou, mas não é. Dentro da cadeia do desenvolvimento e transferência do conhecimento para a indústria, o caminho está coerente. O que nós queremos é acelerar o processo de transferência daquilo que já tem desenvolvido. Quando a gente fala em inovação, a gente desenvolve novos produtos, novas pesquisas, que está em todas as áreas. A saúde não é só cuidar da engenharia biomédica, cuidar da saúde é de vários. Né? Tem desde a ciência dos materiais, as ciências, que a gente chama de ciências básicas, as físicas, químicas, né? As engenharias mais básicas, engenharia elétrica, engenharia mecânica, né? Desenvolve tecnologias. O que nós queremos agora é formar recursos humanos com uma linguagem para pegar todo esse conhecimento já desenvolvido nos laboratórios e transferir de maneira mais rápida para a indústria. É disso que nós estamos falando. Então, olha só, o engenheiro elétrico, ele é um engenheiro elétrico. Ele desenvolve tecnologias não só para a engenharia biomédica, ele aprende, durante sua formação, desenvolver técnicas, protocolos, produtos que diz respeito a toda a parte de comunicação, essa parte de hardware, que a gente chama de hard skill. Agora, pegar esse conhecimento e levar para a saúde tem um outro passo, que a engenharia elétrica não faz, que a física não faz, exceto alguns grupos, por natureza, adotou a área da saúde como sua linha de pesquisa natural. Como é o nosso caso, como é o caso aqui do professor Banhati, como eu comentei. Agora, para acelerar essa transferência, precisamos de recursos humanos com habilidades. Eu pergunto, quem são esses recursos humanos? Há praticamente 20 anos, 22 anos, se criou já o primeiro curso de graduação em engenharia biomédica, não é de agora. O Brasil, hoje nós temos em torno de 25 cursos de graduação em engenharia biomédica. Nós temos vários centros de pesquisa de engenharia biomédica. E esses centros não são só engenheiros biomédicos. O engenheiro biomédico da formação graduado, bacharel em engenharia biomédica, é recente e pouco conhecido pela indústria, inclusive. Então eu peço até, em nome da engenharia biomédica, o apoio de centros como os nossos, de divulgar mais isso, que a indústria nem reconhece. Porque a graduação de engenharia biomédica ela é pequena e tem um mercado gigantesco pela frente. A própria gestão hospitalar são pessoas que entendem da tecnologia em saúde. São jovens que têm a formação de materiais, formação de tecnologia, de eletrônica, de elétrica, de física e da comunicação, onde isso se aplica. E nenhuma outra área tem isso. E tem até um entendimento, eu diria um pouco distorcido, né? A gente pensa, mas a ciência da computação, a engenharia da computação, a informática biomédica, não. Quer ver um exemplo? O único curso que tem com maior habilidade, maior desenvolvimento, por exemplo, codificar o conhecimento, como eu brinco, né? Os firmware, que a gente brinca. O hardware é quase commodity, tem muita aplicação. Agora, codificar o conhecimento, primeiro tem que ter conhecimento. E quem tem conhecimento? Quem convive com aquela linguagem. Por isso a importância da engenharia biomédica. E é um mercado puramente do engenheiro biomédico. Quem vem de outra área, ele se forma numa área da engenharia ou da física e depois se especializa com a pós-graduação, como existe a pós de bioengenharia aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, aqui em São Carlos, como tem a pós de física aplicada à medicina e biologia em Ribeirão, que é uma pós na área de engenharia biomédica, como é reconhecido um centro de engenharia biomédica. Agora, nós formamos o jovem para acelerar a transferência? Não, formamos acadêmico, formamos cientista. O mercado urge. Se fala muito hoje do complexo industrial da saúde, inclusive é uma agenda do governo atualmente. Essa semana em Brasília, semana que vem tem evento, os governos estaduais estão trazendo essa, reconhecendo os polos, e já foi reconhecido pelo governo do estado de São Paulo que esse eixo, São Carlos e Ribeirão, é o polo de tecnologia em saúde, por várias vertentes. Então acho que
De novo, aquilo que eu falei na primeira pergunta. Estamos atrasados, professor. Então, vamos tentar correr um pouquinho mais. Eu percebi isso já há algum tempo, talvez lá ainda da década de 80, que para fazer a aplicação das ciências à área da saúde, eu sou engenheiro de materiais de formação, né? O que o engenheiro de materiais faz? Ele pega uma porção de conhecimentos e coloca, dependendo do que ele for trabalhar, coloca numa determinada direção. Eu fui para essa direção mais relacionada à área de saúde. Agora, reafirmando o que você já disse, mas eu pediria que você fosse mais enfático ainda, é o seguinte, que nós já fazemos, melhor dizendo, já temos gente formada, então temos competência nos vários campos, já fazemos isso há muito tempo e a impressão sempre que eu tenho é que esse conhecimento ele acaba sendo disperso. Ele é importante, cumpre sua função, mas se a gente conseguisse fazer com que isso, por exemplo, desembocasse num curso de engenharia biomédica propriamente dito, nós teríamos um ganho adicional. Com certeza. Acho que vai naquilo que eu já tinha comentado, quando a gente forma um recurso humanos, a gente cria um ambiente onde fala, isso aqui é um centro de engenharia, um curso de formação de recursos humanos de engenharia biomédica, ela sai só daquela bancada científica como está com sua dispersa em várias outras áreas. Engenharia mecânica, engenharia dos materiais, o senhor acabou de comentar, com uma demanda da área de materiais, óssea, tecido mole, para um tratamento cirúrgico ou um implante. É ciência dos materiais para a área da saúde. Isso também faz parte da formação do engenheiro biomédico, ele vai tomar conhecimento de como isso acontece. Então, quando você cria um curso, por exemplo, reconhecido, um curso de graduação, você já tem ali uma canalização na formação de recursos humanos específico para acelerar. E já tem uma infraestrutura, nós temos aqui a escola de engenharia. Eu me pergunto até hoje por que em São Carlos não tem um curso de engenharia biomédica, temos uma escola de engenharia. Temos as físicas, né? Temos as outras áreas que atuam na área complementar de gestão e administração. O que falta é apenas criar e canalizar para formar o graduado. Porque o pós-graduado, a pós-graduação já é formada em vários programas de pós-graduação. Mas já tem uma expertise e várias teses defendidas. Ou seja, temos um ecossistema, que a gente chama, na área de recursos humanos, muito bem desenvolvido. E muito bem por quê? Porque não está só na hora do saber. Eu não vou criar um curso porque o mercado está pedindo. Eu vou criar um curso porque já existe uma sinergia e um centro, que eu chamo de ecossistema, desenvolvido com profissionais, quando eu chamo da inovação acadêmica, voltado para isso. Materiais, elétrica, né, fotônica e tudo mais. Então, existe um ecossistema montado já para a formação de recursos humanos. Por isso que eu brinco que começa tarde, porque sempre existiu engenharia biomédica aqui dentro, né, como você comentou, em Ribeirão Preto, mas está canalizado dentro da parte acadêmica e tecnológica, do ponto de vista de transferir o que se faz a nível de pesquisa. Agora, eu faço a pesquisa, eu crio o conhecimento. Quem vai transferir isso? Quem vai criar os novos negócios? Quem vai atender o mercado da indústria? Nós precisamos formar mais pessoas para isso. Por isso que o complexo industrial da saúde que eu comentei precisa ser acelerado, porque falta recursos humanos com conhecimento científico, tecnológico, mas com habilidade, os soft skills, que a gente chama. A linguagem, para chegar dentro do hospital de forma rápida, identificar uma demanda e trazer para dentro dos centros aquela demanda específica. Então, uma coisa que sempre me preocupou, muito embora eu venha da área de engenharia de biomateriais, de ciência dos materiais, é a interação entre as várias áreas que efetivamente já acontece, mas não acho, segundo a minha avaliação, que acontece de uma maneira mais organizada. Nós temos que desenvolver um produto que vai ser aplicado num organismo vivo. Portanto, ele tem que ter uma série de propriedades, biocompatibilidade principalmente, e depois o envio desse material, ou a colocação desse material para ser comercializado. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso. Interação entre as várias áreas. Perfeitamente, professor. Esse é um dos pontos, eu diria assim, uma das maiores dificuldades entre a academia e a indústria. E principalmente dentro da própria academia, né?
como o senhor comentou no início, perguntou, existe muito material já desenvolvido na universidade e disperso em várias áreas dos saberes. As engenharias, todas as engenharias, né? Quando de novo, a gente fala em saúde, é a combinação, a gente tem que voltar a reintegrar o conhecimento. E isso não é uma tarefa fácil. Até mesmo por causa da própria cultura, né? Hoje eu tenho um centro, eu tenho uma escola, temos trabalho de sobra ali e para N aplicações, porque nenhum centro de engenharia mecânica ou elétrica foi criado só para a área da saúde. Tem disperso vários convênios, vários projetos. Quando a gente pega a área da saúde, pega uma área específica, estou canalizando o conhecimento das áreas para a da saúde. E o senhor perguntou, quem costura esse conhecimento, quem conecta esse conhecimento? Quem tramita entre essas diversas áreas. Então, se alguém que está disperso por natureza, pela sua formação, com as áreas específicas, né, o físico, o engenheiro, o elétrico, fica difícil. Mas se já tem alguém ali, que ele já nasce, ele já foi formado com foco, olha, você é um engenheiro para pensar na saúde. Então agora ele não tem só um laboratório, ele não tem só uma laboratório de engenharia elétrica ou só uma de física. Ele olha todos os laboratórios. E as universidades, principalmente a Universidade de São Paulo, né, em qualquer camp, pegar um campo aqui do interior, pela história voltada à área da saúde, construída nos últimos 30 anos, por exemplo, pegar aqui Ribeirão e São Carlos, por exemplo, né, é um ecossistema gigantesco e são complementares. Em Ribeirão não tem a escola de engenharia, né, não tem a parte forte, não tem aqui a parte fotônica, mas tem as outras áreas, a área de biotecnologia, a área de ultrassom, estão todas complementares, por isso que eu coloco tudo dentro do ecossistema único, né? E com grandes hospitais de escola e tudo mais, cria um cenário muito importante para esse tipo de atividade que eu colocou, que é a integração. Então precisamos não só daquele pesquisador em laboratório, precisamos de alguém formado, um engenheiro, um cientista, mas que ele tenha a linguagem da administração, que ele tenha a linguagem da inovação. E o que é inovação não está no produto. Você pode ter o melhor produto do mundo, ou a melhor pesquisa, pode ter a grana para investir, mas se não tiver a pessoa com formação específica, que eu chamo o pessoal elo de inovação, que é o recurso humano, aquilo não vai acontecer. E a área da saúde exige exatamente isso. Exige pessoas com formação, com habilidades empreendedoras para articular e de maneira rápida sair de um loco para outro, dando maturidade, dando maior habilidade para chegar no produto final, porque eu chamo da evolução. Então, prototipar uma tecnologia de saúde não se faz apenas em um único laboratório. Ela precisa de vários conhecimentos que também é impossível constituir tudo em um único centro. Termina dispersando demais. Tá? Qualquer produto. Desculpa, numa única pessoa. Sim, não, eu também. Principalmente em uma única pessoa. Eu falei em um único centro, que fica inviável, e pior ainda, em uma única pessoa, que termina acontecendo. E às vezes quem acha que faz tudo isso é por desconhecer boa parte. Dentro do universo que você convive, você acha que é capaz de fazer tudo. E faz muito. Mas quando você vai para a escala da aplicação, como você colocou, se eu faço um biomaterial, vamos lá, tem a parte de biocompatibilidade, tem a parte de olhar se tiver injetar um material, toxicidade, tem a parte de dimensões, caracterização do material dentro de cada área, na área da química, na área da física, na área dos materiais. Então, tem um universo. Se fosse atender todas as demandas do ponto de vista de centro, seria um campo de futebol não é suficiente hoje de conhecimento. E uma pessoa só, ele, por natureza, dispersava no início da obra. Então a gente precisa de um time. E esse trabalho não é simples. Esse é o desafio de quem cria um centro de engenharia biomédica, um centro como a gente deseja, um centro que realmente pegue o trabalho desenvolvido na academia e seja transferido realmente para a sociedade em produtos escalonáveis e demandado pela sociedade. É o que o mundo lá fora faz. Tenho viajado por vários centros do mundo para a criação do Superapark, para criar um centro de tecnologia de certificação. A gente teve que ouvir as dores dos empresários. Particularmente, eu fiz isso por muitos anos. Eu visitei várias indústrias. Ribeirão é um dos maiores polos de empresa. A gente sabe aquela empresa que é inovadora e aqui não é. A gente fala, mas no Brasil tem muita empresa. Tem. Mas a maioria dela, infelizmente, ela atende uma demanda de mercado, não é desenvolvimento. Então ela compra e vende. Então, quando a gente faz um mapeamento, qual aquelas que estão maduras ou preparadas para inovar? São aquelas que nascem. Eu tenho uma boa conexão com a universidade. E aí, novamente, ao criar um centro de formação de recursos humanos, é aquilo que eu falei no início, nós estamos acelerando um processo de transferência do conhecimento gerado na universidade para a sociedade. De certa maneira, você já respondeu, mas esse profissional poderá ou deverá
ser a interlocução entre a academia e a empresa ou a indústria e a sociedade. Eu respondi, mas excelente a pergunta. Eu respondi de maneira macro, geral, mas vou responder de maneira mais pontual, numa linguagem acessível, baseado na pergunta. Você falou, olha, esse profissional, ele vai estar, o articulador, exatamente, o que a gente chama do nó. Quando a gente comenta que somos o hub, que é quando eu comentei brincando inicialmente, que a engenharia biomédica é o hub de inovação acadêmica entre, né, a academia, a universidade, a indústria e o governo, é exatamente isso. Então ela se torna esse nó. A ideia de hub é o seguinte, o conhecimento existe, está disperso, como o senhor mesmo colocou novamente. Mas quem faz essa interlocução é alguém que tem a linguagem. Então não é só o conhecimento específico, ele já está nos laboratórios. Ele está no centro de pesquisa. Nós temos técnicos, nós temos professores, nós temos laboratórios equipados, nós temos laboratórios multiusuários. O Estado de São Paulo, com todo o apoio da FAPESP, constituído para isso. Os polos, que são as incubadoras. Quando eu falo em polo, não falei só pesquisa. Nós temos a incubadora de empresa, nós temos os parques tecnológicos, isso faz parte do ecossistema, quando eu falo ecossistema. E esse jovem não pode ficar só dentro de um laboratório, como faz a ciência básica. Que o objetivo é desenvolver um conhecimento mais específico. Uma vez que isso já está desenvolvido, ele tem que ter a linguagem e acelerar a transferência disso. Então ele é esse nó, esse interlocutor que você comentou. E coloco mais. Dentro da formação, eu falei, tem que ter uma formação empreendedora. É aquele que entende a linguagem do governo. Eu tenho observado recentemente, professor, alguns editais. E a impressão que eu tenho quando eu olho o parque industrial do Brasil, melhor, quando eu olho o volume e o centro de formação no Brasil, a impressão que eu tenho é que botou o carro na frente dos bois. Numa linguagem aqui bem assim. Parece que fez um edital para a área tecnológica e ainda não tem recurso humano formado para isso. Para aquele volume. E é o que tem acontecido. E eu tenho conversado com colegas do governo e ele fala, olha, abri um edital e sobrou dinheiro. Por isso. A resposta é simples. Porque tem muitos que falam, eu quero edital, mas que tipo de edital? Ele é científico? Tem um monte de grupo cientista no Brasil. Agora, esse que tem a linguagem, a capacidade de fazer um edital, em vez de falar de resultado científico, falar de olha, qual é o PRL? Qual é o nível de maturidade da minha startup, da minha empresa, para eu atender esse edital? Não sabe nessa linguagem. Eu vou falar mais, para emendar uma próxima pergunta aí, provocando o senhor agora. Aqui tem o Embrapi. Tiramos o chapéu para pessoas como o senhor, o professor Vanderlei Banhato, com colegas da Universidade de São Paulo e do Brasil inteiro. Mas muitos pesquisadores que fazem ciência aplicada no Brasil não sabem o que é Embrapi. Perfeito. Bom, eu gostaria que você explicasse um pouco mais o que é o Embrapi. Porque muita gente usa esse termo e efetivamente não fica claro. Eu sempre penso na sociedade, entender o que significa essa sigla e o que ela faz, ou o que ela pode fazer. Eu acho que eu provoquei demais também, né? Não, vamos. Mas foi bom você perguntar. Talvez o professor Banhato aqui, né, é a pessoa ideal para estar, é um coordenador do sistema Embrapi, mas vamos lá, eu tive muitas reuniões com o professor Jorge Guimarães, quando ainda era o presidente da Embrapi, e a equipe técnica de lá, inclusive, né? Na época eu estava como presidente do Superapark. A Embrapi é um dos, eu comento que é um dos maiores instituições assertivas dentro de um projeto, dentro de um sistema de transferência tecnológica, que eu chamo do acelerar. Com o nome de Embrapi, às vezes faz muita confusão com a Embrapa, porque o nome é parecido, né? A Embrapi, que aqui tem um centro da Embrapa. Exato, e aqui tem o centro da Embrapa. Quem conhece a Embrapa fica mais difícil ainda. Mas a Embrapi quer dizer empresas brasileiras de pesquisa e inovação na indústria, tá? É o industrial, como é colocado, né? Empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Então, o que significa isso? É um modelo, né, de facilitar a transferência tecnológica, onde existe algo que cuida ali de uma transferência financeira, onde existe onde quando surge uma demanda de desenvolvimento tecnológico por parte de uma empresa, ela tem que buscar onde ela vai no ecossistema científico, que são os centros de pesquisa, ou um parque tecnológico, né? Ela busca o conhecimento. Se naquele centro, naquele instituto, como é o caso aqui do Instituto de São Carlos, tem uma unidade Embrapi, então eu falei de unidade Embrapi, ou seja,
o sistema Embrapi, o órgão Embrapi, que está vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tá certo? Que é um repasse de verba. Esse órgão, ele reconhece as unidades. Então, o Instituto vira uma unidade do Embrapi. Então, aquela instituição de pesquisa também é uma unidade do Embrapi. Aquela empresa demandadora do apoio do conhecimento que está dentro da universidade busca a unidade do Embrapi. Se aquele projeto for realmente uma demanda da sociedade, tem recurso que vem pela Embrapi, que é do governo, fundo perdido. Inicialmente, isso é 1/3 da Embrapi. 1/3 é grana contrapartida da indústria, ou seja, se ela acredita no seu produto, ela também tem que investir, é óbvio. E 1/3 vem da própria universidade, que é por meio de recursos humanos. Tem outros editais, como teve recentemente, que o governo chegou a botar até 90%, quando é alguma demanda especiais, para acelerar algum tipo de processo. Então, ou seja, é um modelo sem burocracia, que envolve o apoio do governo, da indústria e da universidade. Perfeito. A gente fala tanto de elo, olha, temos que estar envolvido e dentro, quando fala inovação, ecossistema, tem que ter o governo, a universidade e a indústria. Está aí. É um modelo que, por natureza, conecta para viabilizar a inovação. Muito bem. Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho. Você já teve e tem um longo envolvimento com a Supera Park de Ribeirão Preto. Eu gostaria que você desse um panorama do que é efetivamente esse parque e o que ele faz, que aí está perfeitamente dentro dos nossos objetivos aqui. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Como o senhor comentou, eu fui, por muito tempo, né, um dos cofundadores do Supera Park de Ribeirão Preto, fui diretor técnico até 2013, fui diretor-presidente de 2013 a 2020, e atualmente o professor Sandro Scarpellini, um colega lá na Universidade de São Paulo Ribeirão, que foi secretário da Saúde de Ribeirão, que é o atual presidente. Atualmente estou no conselho desse ecossistema, né? Então, o Supera Park, como vários ecossistemas pelo Brasil, vem buscando sua maturidade, ele foi construído como sendo um ambiente para acelerar, viabilizar a inovação. Uma das nossas dores para criar o Supera Park é o seguinte: os nossos egressos, os nossos doutores, que formam, que têm uma excelente formação científica, tecnológica e inclusive empreendedora, né? Fazendo aqui um parênteses, em Ribeirão, inclusive, no nosso Centro de Tecnologia em Saúde, lá no Departamento de Física de Ribeirão Preto, né, tem um polo, nós temos disciplina de empreendedorismo dentro do programa de pós-graduação e graduação em física médica, por exemplo. Tá? E o nosso centro, o nosso grupo, que é o Grupo de Inovação e Instrumentação Médica, é um polo, é um centro de engenharia biomédica. Então, e tem todas as outras áreas lá de Ribeirão, respira a área da saúde, vinculado junto à Faculdade de Medicina, né, farmácia, biologia e todas as outras áreas aqui para economizar tempo. E a gente percebia que esses profissionais formados nessas diferentes áreas iam embora, né, e precisaria pegar esse conhecimento e consolidar, juntar. Então, com essa percepção, criou-se primeiramente uma fundação, isso é muito importante, que é a Fundação Polo Avançado de Saúde, pelos pesquisadores lá da FEA, né, da administração. E com a parceria de professores, como o meu caso e vários outros professores, juntou-se para criar essa primeira incubadora, como foi feito aqui também em São Carlos, uma incubadora chamada Supera. Dessa incubadora você vai aumentando o que eu chamei do foco, né, das pessoas. Você vai ganhando corpo e chegou a um ponto de falar, temos que criar aqui um parque tecnológico, já temos várias incubadas. Porque o parque você cria o que chama do ecossistema. E um parque não é só uma universidade. Precisamos da cidade, né, precisamos da indústria, precisamos, né, estou falando de governo, precisamos da universidade. Aí surgiu uma proposta, que foi uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Prefeitura de Ribeirão Preto e o Estado de São Paulo. E dentro desse modelo foi o quê? Criar o que é chamado do habitat de inovação, que é o que eu chamo hoje de Supera. Então, Supera não é só a incubadora, como muitos pensam. Supera hoje é o habitat. Nós temos um ecossistema Supera. Temos a incubadora, temos o centro de tecnologia, os escritórios de internacionalização, temos o business center. Então, tem um ecossistema Supera lá dentro hoje. A tudo chamamos de um ecossistema Supera Park. Então, essa parceria com a Prefeitura foi muito importante, que a Prefeitura foi a mantedora, quer dizer, o município, de uma fundação que capta o expertise e o conhecimento dentro da universidade e transfere isso e conecta com a indústria. E busca toda uma conexão de gestão com o governo do Estado. Então, naquela assinatura, o governo foi quem patrocinou a construção de 2 prédios administrativos, que hoje é o principal polo. Com isso constituído, essa equipe gestora, que é a partidária, e não está dentro da academia, quando eu falo partidária de política, do ponto de vista partidária e acadêmica,
ela está ali para fazer gestão, ela quer o bom, o que melhor pode ser usado de todos os lados, do governo, da indústria. Isso foi uma aceleradora. Então a Supera, o parque foi reconhecido como entre os top 20 no mundo, os melhores do Brasil, por conta disso, por causa do modelo de gestão. Hoje, com 80 startups competitivas, já no mercado internacional, né, 60%, 65% delas é da área da saúde. E aquilo que o senhor falou, conectando. Porque quando eles estão lá dentro, eles param de pensar só em academia. E não é que não seja importante a ciência, eles já fizeram a parte deles. Quando eles estão lá dentro, ele pensa no mercado, ele pensa na sociedade. Na aplicação, na aplicação. Eles pensam agora em ganhar dinheiro. Então, eles têm que pensar na aplicação, eles têm que vender o produto. Então, muda o foco. Só em mudar de habitat. Só de sair do laboratório de ciência e para o parque, um espaço físico que muda, o habitat de inovação, o brinco, o habitat de convívio, já muda o sentimento, muda a sua atuação, porque a formação já tem. Eu gostaria de voltar a uma questão relacionada à formação, que é a seguinte. Nós, universidades, estamos preocupados, nossa missão é formar gente para trabalhar nas mais diferentes áreas, inclusive na própria universidade, né? Uma coisa que eu sou extremamente crítico são os currículos dos nossos cursos. Eu acho que aí tem uma distância muito grande entre a formação, e eu não estou dizendo que a formação seja ruim nem boa, né? Eu até penso que a formação é boa, mas depois essa aplicação, porque se você pegar o seu exemplo agora sobre o Supera Park, você tem ali necessidades de pessoas das mais diferentes formações. Eu sempre tinha um pouco de dúvida sobre esse negócio. Quando você interfere no sentido positivo com a iniciativa privada, parece que nós não sabemos bem, vamos dizer, quais as nossas áreas de atuação. Então, gostaria que você você tem experiência, fizesse uma resposta, primeiro, relacionado ao nosso currículo. Perfeitamente. Segundo, a coisa a mais geral possível de aplicação. Esse é um ponto que preocupa muita gente e você vê que é um ponto de discussão constante dentro das pró-reitorias de graduação, inclusive, dentro dos ambientes de formação, porque parece que a gente não está formando direito as pessoas. Eu acho que está tendo um pouco de, talvez, inversão ou uma autocobrança desnecessária. A formação de um recurso humano, ela passa por vários fatores e vários, que eu chamo de habitats. A gente não forma uma pessoa, um jovem, só em sala de aula. A sala de aula é um ambiente que a gente leva conhecimentos que já foram desenvolvidos, a formação enquanto graduação, depois uma especialização enquanto uma pós-graduação. E quando a gente fala acelerar um recurso humano, é acelerar na linguagem, não é acelerar para jogar no mercado uma pessoa que ainda não está preparado para aquela pressão que o mercado exige ou aquele nível de especificidade que o mercado exige. Também não dá para formar essa pessoa só no laboratório e dentro da sala de aula, como eu comentei. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Às vezes, a gente comete um pecado de querer fazer tudo isso em sala de aula. Esse foi um pecado que, de uma maneira, alguns cursos de graduação têm cometido por desconhecer esse modelo. A gente quer sempre fazer a grade e a gente vai formar um aluno em sala de aula. E nós engessamos nossas grades de ensino. Existe um mínimo. Dá o mínimo de aula e faz com que esses jovens busquem conhecimento por demanda e não deixando grade pronta para ele estudar. Porque o professor em sala de aula hoje, se você falar dar uma aula passiva, o que eu chamo de aula passiva? Eu pego conteúdo, vou lá no quadro, explicar aquilo e quero que o aluno aprenda. Olhando para o aluno, tem 10% prestando atenção em você. É culpa do professor? Não, mas em parte termina sendo pela metodologia. Essa metodologia já caiu por água abaixo há muito tempo. Era a metodologia analógica, que a gente aprendia lendo. A gente não tinha a dispersão e a oportunidade de hoje. Temos muita informação, então o aprendizagem é acelerado pelo monte de informação. As informações estão na internet. Agora, a formação, que são habilidades, que chama de hard skill aqui, essa é convívio. Quem dá é o ambiente. Antes nós tínhamos pela nossa história, com nossos familiares, onde nós vivíamos, que é o que eu chamei de habitat de novo. Então, hoje, criando esses ecossistemas que têm esses habitats, que contribuem na formação, principalmente a formação empreendedora,
Dá o conceito na sala de aula, já envolve. Eu não tenho que começar a pensar em fazer parte de uma startup depois que eu me formar. O projeto de iniciação científica já pode estar vinculado a um projeto de startup de um outro aluno ou de uma empresa. Concordo plenamente. Isso já está demandando conhecimento. Então, a formação, ela existe quando ela é demandada. E quando ela demanda, os jovens se sentem na autocobrança de você falar com ele, de buscar conhecimentos paralelos. E não só quando o professor pede. Esse é o problema. Então, a engenharia biomédica tem esse papel importante dentro de um ambiente que proporciona isso. Sim, sim, sim. Se ele não tiver embutido dentro desse ecossistema não precisa falar, acho que o Brasil, o mundo, né, que é um ambiente internacional, sabe do potencial que tem aqui em São Carlos, que tem em Ribeirão Preto, que tem nesse interior como um todo, né, a vizinhança que eu chamo da grande, né, a grande Ribeirão, grande São Carlos aqui, tem um ecossistema e que dá para formar profissionais de excelência nessa área, porque ele não vai ter só sala de aula. Perfeito. De certa forma, você já respondeu praticamente tudo, mas eu ainda vou insistir numa coisa, porque nós estamos passando exatamente nesse momento por esse processo, que é o currículo de um curso, vamos chamar do curso de engenharia biomédica, mas que eu já colocaria praticamente todos os adendos que você já falou, mas eu gostaria agora de voltar e como pensar o currículo para atingir essa meta. Mas não fazer de uma maneira compartimentada. Eu acho que a gente ainda tem a visão de compartimentos. E esses compartimentos, a interação é muito pequena. Perfeitamente, professor. Estou preocupado agora com a formação. Isso, eu chamei da questão cultural no início, né, que é nossa de professor. Tem que tomar muito cuidado, temos que estar nos policiando e nos policiando com relação a essa pergunta que você acabou de fazer. Você tem que sempre fazer essa pergunta para nós mesmos antes de começar a montar uma grade. Eu tenho me envolvido bastante, inclusive discutindo com os colegas da engenharia biomédica, né, sobre isso. A questão da curricularização, né, o currículo do aluno da engenharia biomédica. Primeiro que tem que sair do passivo, como eu brinquei, de fazer aquele currículo compartimentado, botar ali um monte de matéria da física, da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, e aí montei a grade. E aí colocar mais de 20% ainda, além do mínimo exigido pelo MEC. Aí eu acho que o aluno tem que ser formado nisso, tem que formado naquilo. Tá. Eu inverteria um pouco. Tem que ter, mas não tem que ter de baixo para cima do sentido do conhecimento, sendo da matéria base, da ciência básica, para atingir o avançado. Primeiro tem que ter o mínimo, que é a formação de base, e o mínimo, 2 anos ali, que é a formação do engenheiro, e depois, as outras, que eu vou chamar das especialidades, ela tem que ser demandada. Então, os alunos têm que estar envolvidos em projetos. Vou pegar um ponto que dói, eu acho que eu vou botar um dedo numa ferida de todos os centros de formação de recursos humanos, que eu sempre falo, inclusive no meu centro, o estágio. Eu não sei se tem algum estágio que faz do jeito que eu vou falar aqui agora, mas se não for, na minha visão, muitos estágios ele exige apenas para cumprir meta e carga horária na grade, com todo respeito a todos os colegas que coordenam um processo de estágio. Quando o aluno vai fazer um estágio no hospital, o aluno da engenharia biomédica ou numa indústria, tem aquele que vai atuar no hospital, né? Aquele que vai na indústria, que deve passar pelos 2 ambientes, ele tem que ir lá para ver, para demandar. Ou para pelo menos absorver melhor o conteúdo que está sendo transferido, aquilo que está demandado. Então, a parte da disciplina do engenheiro tem que ser transformada em modelo de projetos, que começa a demandar o conhecimento. E logo ele ir para o estágio. Quando ele for fazer um estágio, ele não vai lá, eu vim fazer um estágio. Ele vai com um cronograma de responsabilidade. Senta com o dono daquela empresa, do hospital, e fala, olha, quais serão meus cronogramas de atividades aqui? E naquele período que ele passa ali, de 6 meses ou 1 ano, ele está ali como alguém que está aprendendo e buscando o que melhorar. Então ele vai com um perfil empreendedor. E não de um aluno que vai cumprir meta na grade. Quando ele faz isso, no final, esse jovem tem habilidade suficiente, porque ele leva consigo todo o laboratório, todos os professores do qual deu aula para ele. Ele já leva um ecossistema que eu chamei aqui o tempo todo. Então, ele vai não só perceber, estimular o seu interesse, mas, em muitos casos, também criando um ambiente ou uma demanda que é o espaço dele, onde ele vai trabalhar depois.
Porque se ele descobriu e ele estudou sobre aquilo, é ele que vai ser especialista. Então, olha só na maneira de fazer o estágio, eu já estimulo boa parte da grade do engenheiro biomédico. E qualquer outra engenharia aplicada. Qualquer outra, exatamente. Só um exemplo. Então não adianta formar o aluno para chegar no final, agora seu período de estágio. Com todo o respeito, eu não queria falar isso aqui, mas tem coisa que não dá para ficar calado. Aproveitar, se eu sou dono de um hospital ou de uma empresa, eu estou dizendo isso porque colegas da empresa falaram isso para mim. Não fui dar um recado para os colegas da academia. Não tenho interesse em receber estagiário para só ir lá cumprir a grade, cumprir a nota. Eu quero receber um estagiário que venha com esse estagiário à universidade, o interesse da universidade é onde cooperar com a minha empresa. Eu estou falando como acadêmico também e não só com quem coopera com a indústria. Muito bem. Gostaria ainda de fazer uma pergunta sobre patentes. O que me parece que o campus daqui é um dos campi que mais desenvolvem patentes. Como que a gente faz para fazer esse conhecimento? Na verdade, eu quero fazer duas perguntas. Efetivamente, o que significa uma patente? Uma maneira, vamos dizer, descritiva. E como que a gente faz esse conhecimento chegar à sociedade? Excelente, professor. A gente fala muito de patente e ainda nos bastidores, eu faço parte da comissão também do CNPq, a gente troca muita informação do patente, como reconhecer a patente na produção do professor, por exemplo, né? E aí, me permite, já que a sua pergunta vai bem na direção, o que representa uma patente? Eu acho que ela termina sendo a materialização de um conhecimento desenvolvido diante de uma demanda, ou seja, algo que é de serventia para a sociedade. E aí coloca o que eu comento, que eu sempre falo, que o principal empreendedor não é o que colocou uma empresa, né? O empreendedor é aquele que fez algo que vai trazer uma mudança para a sociedade, que vai impactar na sociedade. Né? Qualquer conhecimento que se transforma em algo importante para a sociedade. Então ele empreendeu. Então um pesquisador que faz parte, eu tenho uma patente, ele está comprovando exatamente o que ele é um grande empreendedor, que encontrou uma dor da sociedade, desenvolveu uma pesquisa, criou algo novo que é patenteável, é registrado porque aquilo não existe. Pode ser um modelo de utilidade, já existe, mas é um modelo que também é algo importante, que traz melhorias. Então essa é, para mim, a materialização do cientista. Agora, essa patente foi desenvolvida já junto com um interesse privado que vai pegar esse conhecimento que foi patenteado e vai levar rapidamente para o mercado, ou simplesmente foi feito só no laboratório de pesquisa e depois vai atrás da empresa. Então, o modus operandi, quando essa patente foi desenvolvida, ela é muito importante. Porque a universidade está com muitas patentes. Né? Muitas patentes, agora transferir essas patentes para o mercado tem sido uma tarefa muito árdua da universidade, porque elas ou já estão muito antigas ou elas foram feitas sem a conexão com a indústria. Eu conheço a história aqui de São Carlos, a gente sabe do potencial, que isso aqui foi criado uma unidade em Embrapi, porque já tem a experiência da ligação dos institutos aqui da engenharia de São Carlos, né, a Escola de Engenharia e o Instituto de Física principalmente, com a indústria. Então isso não precisa nem falar, isso aí já é a materialização de que isso já existe. Ou seja, que a patente foi desenvolvida junto com a indústria, que alguém vai pegar aquilo e vai transformar em produto. Porque senão, muitos fizeram apenas para ter mais um artigo. E quando eu brinquei que nós da comissão, a gente considera patente ou não, essa patente já foi licenciada, né, ela já virou produto. Então quando a gente fala em patente, primeiro que é isso, ela reconhece que aquele habitat é empreendedor. É inovador. Agora, ele está conectado com o setor da indústria? Então, o que não está, tem que buscar isso. Então, ao desenvolver uma inovação, procure fazer isso já em conexão com a indústria. Isso vai acelerar a transferência do conhecimento. Mas eu volto à questão. Nós que temos que ser o provocador, nós, aí, universidade, que tem que ser o provocador, mas eu acho que mais do que provocador, para que o aluno, quando for fazer um estágio numa empresa ou num órgão do governo ou numa outra universidade ou fora do país, ele já tenha um pouco dessa semente. Porque o que eu noto é que a universidade pensa de um jeito, né? Eu até me auto-penitenciaria. E a sociedade nem sempre pensa do jeito da universidade e vice-versa. É porque existe essa distância que nós comentamos, né? Existe a gente precisa muito de pessoas articulando entre o que acontece na universidade e como acontece com a sociedade.
não vai atingir 100%. Sempre vai ter uma parte da sociedade que também está distante. Por mais que você tente divulgar, botar nos canais de televisões, na internet, não é o tipo de informação que a sociedade busca. A gente aprende o que a gente busca de conhecimento. Falar é fácil quando desconhece. Agora, buscou conhecimento sobre aquilo? Não buscou. Então, isso é natural acontecer. Agora, do ponto de vista de transferência para o setor que é o qual interessa, né, dentro da indústria demandadora e o jovem, você comentou, se eu encontro a comunidade, é uma comunidade puramente científica, ela vive e acadêmica, ela vive dentro do laboratório e criou uma patente, mas esse jovem acadêmico, ele vai virar um professor. Não houve o que eu chamei de um ecossistema de disseminação do conhecimento. Ele nasceu dentro do laboratório, ele continua dentro daquele laboratório, ele não tem conexão com a sociedade da maneira que nós falamos. Ele não foi para a vitrine, ele não chegou nem dentro de visitar ou fazer parte ou apoiar, ou pelo menos o que eu chamo do estágio, que é cooperar como sendo um idealizador, ou um supervisor, ou um mentor de alguma tecnologia. Então ele está ali dentro. Nós precisamos cada vez mais, e acadêmicos também, sempre, mas já com esse perfil. Que quando vem uma empresa demandar uma solução, ele tem a linguagem para colocar naquela empresa, ele tem a habilidade. E não é para todos, não estou dizendo que tem 100%, é para um grupo representativo que atenda minimamente a demanda. E tem outro ponto, professor, que eu abordei aqui inicialmente de maneira muito simples, mas que ela vem nesse contexto, pode virar uma próxima discussão aqui, que eu falei da questão do parque industrial. Se não tiver essa transferência, a criação de empresas inovadoras, nós nunca vamos ter um parque industrial demandador do conhecimento da academia. É disso que eu estou falando. Esse número de empresas no Brasil que demanda da academia é muito pequeno. E isso traz uma preocupação, porque o jovem que se forma hoje, ou que está entrando na faculdade hoje, vamos abrir aí 40 vagas de engenharia biomédica. Tá, ele se inscreve, mas ele não sabe direito o que é isso, o jovem que entra. Aí depois ele se forma e fala, mas não tem empresa no Brasil para me absorver. Aí ele pensa, nossa, entrei no curso errado. Esse é o pensamento do jovem, mas por que isso acontece? Isso acontece porque a indústria ela é crescente, o que significa que é um mercado gigante, na verdade. Você sai de um papel de ser ainda alguém que vai ser ali um apoiador para um criador. Isso te dá uma oportunidade gigantesca, o nosso mercado é gigantesco. Existe, o governo se preocupa com isso, saiu agora em março uma chamada do próprio Padilha, que é ministro-chefe da inovação. Falou, olha, queremos que 70% da indústria, 70% da tecnologia no SUS venha da indústria brasileira. Excelente. Aí eu pergunto, o nosso ecossistema empreendedor, hard science, na tecnologia e saúde, está preparado para isso? Nós temos um volume de pessoas atuando entre a academia e a indústria para atender essa demanda? Essa é a pergunta que eu faço. Pois bem, eu vou devolver essa pergunta de uma outra maneira. A universidade, ela tem clareza nesse processo e quando, vamos dizer, muda ou cria um curso que tem lá um conjunto de disciplinas, ela já faz pensando nisso ou não? Eu não falo a universidade... isso inclusive eu vou deixar claro aqui que eu sou contra a universidade viver pendurado na empresa, de jeito nenhum. Eu acho que são, vou usar a sua terminologia, atores que devem estar no mínimo no mesmo patamar. Então, essa é uma questão que eu noto, eu estou muito mais tempo na universidade, que eu noto que não tem essa interlocução. Ou ela é pobre. Professor, existe uma desinformação. A universidade, ela tem ela tem consciência disso, não é de agora. Isso não é uma função da universidade. Quando a gente tem uma demanda, um projeto para longo prazo, que esse é um recurso humano, é coisa de longo prazo, né? Hoje os modos operantes, ou as demandas do governo, nós temos o SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, público, que demanda já a formação de recursos humanos e tecnologia. No entanto, não temos. Se fosse olhar onde está o problema da universidade, não. Existe um contexto da indústria, principalmente do governo e da universidade. Tem que ter uma pressão dos três setores indo na mesma direção. A partir do momento que eu comentei que existe essa demanda, mas logo depois sai uma outra. Olha,
para produtos que não tem no Brasil, isenção zero para importação. Eu desestimulei se eu não der uma informação para ela. Olha, é isenção zero enquanto não tem. Mas eu não posso deixar que esse tipo de informação desestimule o outro setor. Porque a indústria fala, olha, se eu trago de fora e vendo, eu ganho muito mais dinheiro do que produzir no Brasil, por que eu vou produzir? Então, meio que desestimulou também. Eu disse isso por conta que a nossa academia, a nossa universidade, ela é muito acadêmica. E o setor da indústria brasileira, ela ficou um pouco defasada. Nós crescemos sempre por demanda de uso e não de criação. Motivo pelo qual a boa parte das engenharias no setor da saúde, que eu vou aqui me ater mais, nós temos a Embrapa, do agro, que hoje é modelo no mundo, nós temos a questão de gás e petróleo, que é um modelo no mundo, Petrobras, né? Mas no setor da saúde nós deixamos a desejar. Por isso nós temos esse déficit tão grande que não é de agora. Há 25 anos atrás, quando eu começo a atuar com isso na universidade, a gente já estava vendo isso. Só que passamos por um processo de mudança muito rápida na formação do recurso humano. Entre o mundo analógico e o mundo digital, que é só 30 anos. E uma mudança na universidade não é tão rápida como é na indústria. Mudar uma grade curricular dentro da universidade demora 5, 10 anos, você sabe disso. Então, por isso que eu brinquei nisso, estamos começando tarde, né? Quando estamos começando tarde é isso. Tem que ter o reconhecimento do governo, de manter um investimento mínimo das infraestruturas de apoio, que não é só um centro, temos o Brasil inteiro tratando disso aí. Nós temos que ter os cursos de formação de maneira rápida, acelerada, com mudanças rápidas, e não demorar 10 anos para fazer uma integração, uma mudança numa grade, tá certo? Então, tudo isso termina retardando esse processo de acelerar. Mas, atualmente, os ecossistemas, que eu chamo de parque tecnológico, já tem espalhado pelo Brasil, tem dado uma que eu chamo de vitrine entre a academia e a indústria. Tá? Então, tem acelerado bastante. Então, é tarde, já começamos tarde, mas nunca é tarde para começar, tá certo? E é mais do que reconhecida essa demanda, tá? E, repito, não é um problema da universidade, é uma desinformação. Por que eu falei desinformação? Eu preciso explicar isso também. O modelo, como eu falei, antes nós estávamos no modelo analógico, hoje no modelo digital. O modelo de produzir hoje o equipamento médico é totalmente diferente de como era antes. Há pouco tempo atrás eu recebi uma ligação, uma conexão de um gerente de uma grande indústria da área de tecnologia para o setor da saúde. Vou evitar aqui nomes para evitar propaganda, né, desnecessária contra as outras. E aí ele perguntou, professor, eu preciso que você divulgue uma demanda lá no campus de Ribeirão Preto. Porque eu falei, mas essa área não é até aqui em Ribeirão Preto. Eu falei, não, professor, o melhor engenheiro eletrônico ou o engenheiro de computação eu tenho na minha empresa. O que eu não tenho é aquela pessoa o que colocar lá dentro. Então, o meu melhor engenheiro de computação ou engenheiro eletrônico não entende nada da área da saúde. É disso que eu estou falando. Então, quando eu comecei a brincar do codificar, né, talvez fechando com a informação. Então, certamente, uma pessoa que é da área da saúde, um médico, por exemplo, que está lá na gestão da universidade, ou um engenheiro que é da área da mecânica, por exemplo, ou um físico, né? Ele está lá, talvez ele pensa que a ciência da informação, a informática biomédica é capaz de codificar isso. Não. Se você olhar a grade da informática biomédica, não tem nada sobre codificar, não tem nada sobre firmware. Então, no passado, eu pensava em hardware. Hoje, hardware é 10% de qualquer equipamento ou menos. 80% é firmware. E os 20% é o software de interface. E o que é o firmware? É codificar o conhecimento. Então ele pode ser o melhor programador do mundo. Você não sabe o que programar, 80% da tecnologia está defasada. Querendo ou não. Esse tipo de informação só tem quem é especialista na área. E aí as pessoas pensam, não, já tenho aqui um engenheiro elétrico, já tenho um engenheiro mecânico. Não, não vai. Porque na formação deles não tem. Agora, eles vão fazer a especialização, eles têm a linguagem. Então, quando eu falei acelerar, na formação de graduação, ele já sai graduado e com essas habilidades. Então, ele já vai para uma indústria, ou já queria uma startup, já com esses princípios. Não precisa esperar mais 5 anos. Professor, quantos anos fica um jovem entre entrar na graduação e terminar um doutorado para poder atingir essa demanda que eu falei? Ele fica 12 anos na universidade. Isso não faz sentido, ele já virou pai de família. Está errado. Sabe? E por falta de informação, que eu chamei de uma desinformação dos modos operantes. Eu falei da área da saúde e essa demanda é igual a qualquer uma outra. A área da saúde é um pouco maior, como o senhor colocou aquela pergunta. Tem que conectar vários setores. E aí esse nível de conhecimento não é pequeno. Ele tem que estar desde o início já com a linguagem.
porque exige uma articulação e uma conexão intensa, que às vezes as outras áreas não exigem tanto. Eu vou fazer uma última questão que você já respondeu em várias perguntas, mas agora uma específica. O que você pensa do estágio, que a gente agora fala estágio obrigatório, do estágio, nesse processo todo? De já formar a pessoa, voltado para uma ou para várias áreas. Que era o que fazia o curso de engenharia de materiais. Nós éramos especialistas em generalidades. Excelente pergunta, professor. Essa pergunta eu não respondi ainda não. Eu falei de como deve ser o estagiário, né? Que são, eu até vou brincar, né? Hoje nós estamos muito acomodado até, não sei se o termo será acomodado, mas termina sendo, e com um pouco do item que eu falei, desinformação. Nós temos 3 perguntinhas básicas no nosso dia a dia, onde a gente pensa em inovar, né? Criar algo. E 2 é comum a gente ouvir em várias vertentes, várias apresentações, vários vídeos, várias comunicações, para a gente ter mais de gestão. Eu digo que é o que, o como e para quê. O que e para quê todo mundo sabe falar. O como que é o difícil. O como que exige a especificidade. E aí vem da questão da desinformação. Então, é fácil falar de inovação, é fácil falar de criar algo novo, mas para sair de uma maneira mais integradora, mais coerente, como essa pergunta que você me fez agora, que é o estágio. No sentido de especificidade. A área de engenharia biomédica, por natureza, ela já é multi. Ela é interdisciplinar, porque exige vários conhecimentos, e multi, porque ela tem que aplicar junto. Então ela é inter porque ela exige todos os conhecimentos, e ela é multidisciplinar, porque quem atua tem que ser multidisciplinar. Então, multidisciplinar numa formação de base, que é aquele conhecimento, que é muita informação. Mas na hora de atuar, ele tem que ser específico. Ele vai fazer um estágio e ele vai se especializar numa área. Por exemplo, se eu vou atuar no setor da indústria óptica, ele vai especializar em ótica, vai fazer especialização, vai desenvolver produto, vai trabalhar na parte de hardware, que seja, ou software, ou firma, não importa. Ou gestão. Ele vai ser específico naquela área. Não dá para ele ser especializado em óptica, ultrassom, magnetismo, materiais. Não dá. Ele vai ser mais, né, com todo respeito, o puramente acadêmico ali que está dispersando. Porque se ele dispersar demais, ele não vai conseguir focalizar e ser competitivo. Então, a engenharia biomédica, por natureza, ela exige especificidade. Então, quando eu comentei da Escola de Engenharia aqui de São Carlos, quando eu comentei dos institutos, que tem tudo de física e química. Quando eu comentei lá de Ribeirão Preto, porque nós temos esse ecossistema. E o jovem que se forma em engenharia biomédica, ele tem um universo de opções para ele escolher e atuar. E é por afinidade, não tem que formar todos para a mesma coisa. Aí vem a especificidade. E a especificidade, ela vai ser flexível pelo estágio. Por isso eu gostei da sua pergunta. Então a resposta é outra. Eu não tenho que formar todo mundo igual, com todo respeito, nem mesmo no ensino médio, quiçá na universidade. Eu dou a base, para ele saber o que escolher. Uma vez que ele se encontrou com o setor, ele tem que aprofundar naquilo. É isso que exige o mercado hoje, principalmente a área da saúde. Tá bem, muito obrigado. Gostaria de saber se tem alguma questão que você gostaria que fosse feita e que não foi. Eu queria começar agradecendo pela oportunidade, novamente, em nome da engenharia biomédica. E eu comentei aqui durante essa entrevista da importância do polo, que é aqui no interior de São Paulo, na área da tecnologia em saúde. Isso foi um reconhecimento do governo do estado, né? Hoje está nas bancadas aí atualmente desenvolvimento do ecossistema. Ribeirão, no próximo ano, de 2 a 7 de setembro, fazendo aqui uma provocação para toda a comunidade aqui da região, todos aqueles que vão ter acesso à informação, teremos o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, terá como vertente tecnologia em saúde, e a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, formada por vários cientistas das diferentes áreas das engenharias, engenharia elétrica, de materiais, de mecânica, e o engenheiro biomédico, que já temos hoje o engenheiro biomédico formado, né? Então teremos esse evento ano que vem, que vai ser um evento que conecta a indústria, a academia e o governo para tratar das demandas e os caminhos para a tecnologia de saúde no Brasil. Então, convidamos a todos, 2 a 7 de setembro de 2024, o grande evento sobre tecnologia de saúde em Ribeirão Preto. Bom, o que eu espero é que até essa época nós já tenhamos, vamos dizer, implantado o curso de engenharia biomédica aqui
E aí a gente levar um pouco do que o campus daqui pensa sobre isso, sobre a nossa cooperação efetiva. Muito obrigado. Se tiver alguma questão que eu não consegui abordar, sinta-se à vontade. Obrigado, professor. É só agradecer mesmo e trazer essa oportunidade da visibilidade da importância da engenharia biomédica e, como falei, a importância aqui do interior, com Carlos, Ribeirão Preto. E estamos aqui, temos à disposição, pode contar com a sociedade para o que for preciso para apoiar essa iniciativa aqui em São Carlos. Nós, de Ribeirão Preto, também já somos parceiros, já compartilhamos alguma disciplina nessa área, inclusive, né? E pode contar conosco, seja pela academia ou seja pela própria sociedade brasileira de engenharia biomédica. Foi um prazer enorme estar aqui. Ok, muito obrigado. E nós também, da nossa parte, eu acho que foi fantástico a entrevista e que esclareceu uma porção de coisas que você, de alguma maneira, você permeia as diversas áreas. O que não é, o nosso ensino não é bem dessa maneira, né? Tá bem, muito obrigado. Obrigado, professor.